Fala, investidores, Marcos aqui, gráfico do Bitcoin semanal na tela nesse exato momento. Pessoal, Bitcoin em relação ao Tether, então, gráfico semanal, vou fazer a análise aqui com vocês do dia de hoje. Hoje é dia 11 de 1 de 2023. E olha só, o que tá rolando nesse exato momento? Bitcoin sendo cotado a 17.384 dólares por unidade. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou pegar um padrão que eu gosto muito, que é o padrão fractal, e eu vou traçar regiões para a gente tentar entender onde possivelmente vai ser o fundo do Bitcoin. Além de colocar alguns indicadores aqui na tela com vocês, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiramente essa expansão fractal que eu sempre gosto de utilizar nas minhas análises, né? Aliás, para quem não sabe, fractal está em basicamente tudo na natureza. Então tudo que você conhece na natureza detém o padrão fractal, tá? E aí como é que eu faço isso, Marcos? Olha só, eu tenho essa expansão. Eu vou pegar essa expansão e eu vou ampliar essa magnitude de expansão para baixo, tá? Costuma funcionar muito, mas muito bem. E olha só, expandindo para baixo, eu vou ter essa região como uma demarcação extremamente importante. Marcos, que região é essa? Olha só que incrível, pessoal. Não sou eu que estou falando, é simplesmente a matemática que está falando. E a matemática está dizendo que a região mais próxima de ser um fundo do Bitcoin é a marcação de 13.207 dólares por unidade. Bom, além disso, eu vou pegar aqui rapidamente com vocês. Deixa eu puxar aqui o perfil de volume da sessão e também o perfil de range visível. Vamos observar o que está rolando aqui de fato. O volume, né, o VRVP que eu chamo, ele está funcionando muito bem. Ele está demarcando uma região muito importante, que é a região de 20 mil dólares. Como se fosse um possível pullback para o preço, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa nossa marcação. Então, eu vou aqui e vou duplicar, deixa eu ver, duplicar, e vou arrastar essa marcação para baixo. Olha que interessante, é a mesma expansão, a expansão que a gente já tinha encontrado, e olha isso aqui, o tanto que isso é fascinante, cara. Se eu alinhar isso aqui um pouquinho para frente, olha o que vai acontecer. Isso mesmo, 50% do movimento de expansão do canal superior no gráfico semanal, ele bate justamente com 50% ou essa região de extremo volume de preço. Então, existe uma probabilidade matemática muito grande mesmo, do mercado fazer um possível pullback nessa região e depois continuar caindo para consolidar o fundo prévio aqui na região dos 13.207 dólares por unidade. E se a gente está falando isso, o que a gente está supondo? A gente está supondo que no gráfico diário e no gráfico de 4 horas e assim por diante, a gente pode continuar vendo nos próximos dias uma alta não somente no Bitcoin, mas também nas altcoins. E aqui eu estou com as altcoins aqui todas em lista para a gente olhar. É claro que eu tenho um índice também, que é um índice muito importante, a S&P 500, né, um índice internacional, o índice das 500 principais empresas dos Estados Unidos, mas aqui embaixo você percebe que eu tenho quase todas as altcoins, Litecoin, SHIB, Ethereum, Uniswap, Solana. Então, qual que é a nossa análise? É bem provável, é bem possível que nos próximos dias, nas próximas horas, o mercado continue subindo. E isso vai ter um ponto-chave. Qual que vai ser o ponto-chave dessa subida ou não do mercado? Calma, isso eu vou falar somente no final do vídeo, porque sem dúvidas nenhuma vai ser o ponto determinante e o que pode colocar milhares de dólares no seu bolso e o que vai colocar de fato milhares de dólares no meu bolso. Isso eu já tenho total convicção. Marcos, o que é isso? Calma, dá uma segurada aí que eu vou explicar já para vocês o que vai acontecer. Mas olha só, então a perspectiva no gráfico semanal é isso que está me dizendo. Então o mercado provavelmente vai fazer um pullback, assim como ele fez aqui em cima. Então olha só, o mercado ele cai, ele faz um pullback aonde, Marcos? Em 50% do movimento de fractal. O que é o fractal? É o padrão dentro de padrão. Eu vou explicar isso aqui de uma maneira mais simples. Olha só, para não ficar tão complexo para vocês. Fractal é basicamente padrão dentro de padrão. Então, o que eu posso determinar aqui? Pera aí, eu tô vendo que aqui é um padrão. Deixa eu até alinhar isso aqui rapidinho para ficar em perfeitas condições, já que eu sou um pouco perfeccionista, né? Então, peguei ali, agora eu vou alinhar aqui também, você já vai me entender, jovem. É uma análise que eu gosto de utilizar bastante, sempre utilizei, sempre falei desse tipo de análise aqui no canal. Mas, ó, o que é fractal, então? Durante o movimento de queda, onde o mercado sai dessa expansão e passa para essa expansão, acontece pullbacks dentro dessas regiões de fractal. E aí eu vou te mostrar isso agora. Por quê? Porque se eu pegar, né, novamente e duplicar essa nossa análise, essa nossa marcação, olha só, eu vou duplicar. Então, dupliquei. E se eu diminuir essa expansão a ponto dela caber na parte superior da minha análise,
Olha só o que acontece, é até engraçado, né? É até interessante, mas olha o que de fato acontece. Vou mudar as configurações para ficar mais visível. Então, eu vou colocar aqui uma ordem vermelha, tá? Então, olha o que acontece. O mercado ele faz justamente quando ele entra nessa expansão um pullback nessa região do semanal e depois volta a cair. Então, justamente essa marcação de fractal foi a região de pullback de preço. Eu acho que está um pouquinho complicado, mas se você rever o vídeo, se você rever novamente 2 vezes aí o vídeo, você vai entender bem o que eu estou falando. Então, o mercado ele bate nessa marcação, que é justamente um fractal da expansão superior e da expansão inferior de preço. Naturalmente, quando o mercado ele faz o pullback, ele bate no fundo, ele volta para testar 50% e volta a cair. Aqui a gente está falando do contrário, aqui a gente está falando dele bater em 50%, né? Possivelmente testar a região que agora vai servir como resistência de preço e depois voltar a cair. Bom, eu tenho confirmações de que essa vai ser a possível região com o próprio volume, que é o que eu já tracei para vocês, que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Então, olha só, aqui existe uma grande quantidade de contratos em aberto, e eu acredito que todo mundo vai shortar nessa região. E também, pessoal, é um ponto importante determinar aqui com vocês, que é o seguinte, amanhã vai sair os dados da inflação. Se os dados vierem acima do esperado, isso aqui possivelmente vai acontecer, tá? Isso que eu tô falando para vocês, possivelmente vai acontecer, porque vai ativar um rally um pouquinho mais forte no preço. E eu tomaria um extremo cuidado com essa região, porque é provavelmente nessa região onde o preço não vai conseguir passar. E aí vai abrir oportunidade para mim, no caso, né, e para vocês também, abrirem diversas posições de short, ou seja, de venda aqui dentro do Bitcoin. Não somente dentro do Bitcoin, mas como dentro das altcoins, tá? Então, já estou passando essa visão para vocês. É um conceito um pouco mais avançado. Eu sei que muita gente não está acostumado com esse tipo de conceito de fractal, mas é exatamente isso que eu estou vendo nesse exato momento. Olha só essa região, como é uma região de extremo volume. Então, naturalmente, o mercado tende a ir buscar essa marcação. E se ele fizer esse movimento de pullback, a gente vai ter belíssimas oportunidades. Por quê? Porque a gente vai pegar a alta e também vai pegar logo após uma baixa, né, um movimento de queda até mais forte que o movimento de alta. Então, a festa de fato começou, no curto prazo começou, mas para o médio e longo prazo a gente pode entender que essa festa ela já tem tempo e hora para acabar. E esse momento, na minha visão, é ali perto da região de 20 mil dólares. Então, cuidado. Muita gente vai estar muito eufórica se o preço chegar naquela marcação, muito feliz e soltando fogos. Cuidado. Tá? Na minha concepção, vai ser só um movimento de pullback do gráfico semanal. E aí é importante a gente tomar extremo cuidado. Mas o que você vai utilizar aí para fazer suas operações e sempre ficar atento? É claro que é o nosso sistema de 4 horas, o sistema da BlackRoll, né, que eu chamo de BlackRoll. E eu vou tirar aqui rapidamente as negociações, a legenda. Não, as negociações eu posso deixar para mostrar para vocês. Então, ele já pegou um primeiro alvo, como eu sempre mostro aqui nas lives, ele tem 81% de chance de acerto e possivelmente, né, provavelmente deve continuar essa alta até a região ali dos 20 mil dólares, colocando muito, mas muito dinheiro no bolso. Quando tiver a reversão do sistema nessa marcação, aí a gente pega a venda e a gente realiza muito lucro. Por enquanto, a gente tem que segurar essa compra que a gente está e sempre pensar em operações de curto prazo que tem um viés altista, tá? Não vale a pena a gente entrar aqui e operar contra a tendência com o mercado da maneira que ele está. Bom, isso provavelmente vai acontecer com todas as moedas, seja Litecoin, seja SHIB, seja, né, Ethereum, seja Uniswap, todas as moedas estão fazendo movimento de alta. Na minha concepção, então, amanhã vai ser um dia totalmente decisivo por causa dos dados da inflação. Se vier muito abaixo do esperado e surpreender os economistas, provavelmente o mercado de renda variável dispara. Na minha visão, ele já está precificando isso. Agora, se o dado ele surpreender os economistas de uma maneira ruim, ou seja, mostrar que não, pera aí, a inflação continua subindo, aí, cara, a gente nem precisa sonhar com o Bitcoin a 20 mil dólares, porque provavelmente ele já vai entregar toda essa alta que ele fez aqui no gráfico de 4 horas em poucos candles, ou seja, uma movimentação de preço muito rápida e muito curta, como foi aqui, tá? Então o mercado sobe muito forte, igual tá subindo aqui, e de repente, se a inflação surpreende, né, os investidores, o mercado faz simplesmente isso. E bom, amanhã eu vou fazer uma live durante os dados da inflação, então eu te convido a participar dessa live com a gente. Amanhã, não se esqueça, já ativa a notificação, se inscreve no canal para você não perder a oportunidade, porque de fato a gente vai fazer muita grana durante essa live, não importa para onde o preço vá. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora rapidamente é a CoinGlass. Eu preciso mostrar isso com uma certa
velocidade, porque são dados extremamente importantes, vou colocar aqui em inglês mesmo. E olha só, se a gente vir aqui em liquidações, esses aqui são os dados on-chain, ou seja, dados que vêm diretamente da blockchain, e se a gente vir aqui em gráfico, né, de 4 horas, por exemplo, vou colocar aqui somente no Bitcoin, né, melhor dizendo aqui embaixo, vou colocar gráfico de 4 horas, e somente no Bitcoin, o que eu consigo perceber? Isso aqui é interessantíssimo você analisar. Olha só, a gente está falando aqui que já está tendo diversas liquidações de quem estava operando na ponta vendedora. Ou seja, quem estava acreditando em venda já não está conseguindo mais segurar suas posições e está fechando no prejuízo. Tá? Está fechando no prejuízo. Isso aqui, na minha concepção, deve aumentar, como foi lá em 13 de dezembro de 2022, onde a gente teve liquidações de 37,38 milhões de dólares em poucas horas. Agora, essa liquidação ela começa a acontecer aqui dentro do Bitcoin. Então, pessoal, vamos ficar ligados no seguinte, o pessoal que está apostando na venda está saindo do mercado, ou seja, está sendo liquidado. Eles estão abrindo contratos de compra para saírem das posições de venda. Por isso que o mercado ele continua fazendo esse movimento de tendência de alta muito forte. É gente que simplesmente estava vendendo nessa região e aí está tomando stop nesse exato momento. Então, muita gente perdendo dinheiro, tomando stop, a gente consegue ver isso aqui. Tá, ó, estou falando de liquidações de 13,59 milhões, 9,77 milhões, 10,8 milhões, 10,32 milhões de dólares, tá? E na minha concepção, a maior parte dessa liquidação tá aqui na região dos 20 mil dólares por unidade. Então, o mercado deve ir lá para buscar toda essa liquidez da galera. E por isso que a gente precisa ficar extremamente ligado, beleza? Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, então já mostrando para vocês a minha análise do Bitcoin no gráfico semanal. Já expliquei também toda a visão aí das altcoins e o fator que eu comentei com vocês no início do vídeo, que vai totalmente decidir para onde o Bitcoin vai no dia de amanhã, é a inflação. Então esse é o presente, é nisso que você precisa ficar ligado e eu faço convite para você para participar da nossa live no dia de amanhã, beleza? Então vamos esperar aí, quem sabe um Bitcoin a 20 mil dólares, tudo depende do dado de amanhã. Se for, a gente vai ficar extremamente feliz para a gente pegar várias operações de compra durante esse movimento, mas se não for, não tem problema, a gente pega as ordens de venda e faz grana do mesmo jeito. Um forte abraço então a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!